Bom dia a todos. É uma alegria continuarmos essa manhã. Agradeço ao convite da Gabriela para eu presidir essa mesa, já que estarei ao lado de um grande amigo, Renan Honório Quinalha, que tive a oportunidade de conhecer quando ele estava fazendo mestrado, e desde então tivemos a oportunidade de escrever alguns textos juntos, e mantemos contato e temos uma relação de amizade, de reflexões que a gente considera importante para a democracia, e vai ser muito bom ouvir o Renan hoje, nessa manhã, porque o Renan tem assim, características muito particulares e muito... Renan tem uma inteligência muito privilegiada e, ao mesmo tempo, uma sensibilidade. Usa essa inteligência dele com sensibilidade para os direitos humanos e para os temas que são importantes. Eu acho que, para mim, são os mais importantes. Então, é um privilégio ouvir o Renan. O Renan é professor de Direito na Unifesp, advogado e ativista no campo dos direitos humanos, especialmente na temática da diversidade sexual. Tem formação em Direito e Sociologia pela USP, onde também defendeu mestrado em Direito e doutorado em Relações Internacionais. Foi assessor jurídico da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo e consultor da Comissão Nacional da Verdade para Assuntos de Gênero e Sexualidade. No ano de 2016, foi Visit Research Fellow no Watson Institute da Universidade de Brown, em Providence, Rhode Island, pesquisando contra a violência contra pessoas LGBT no Brasil. Publicou o livro Justiça de Transição, Contornos do Conceito da Expressão Popular, 2013, e coorganizou a obra Ditadura e Homossexualidades, Repressão, Resistência e a Busca da Verdade, pela editora da Universidade de São Carlos, em 2014. Atualmente está coorganizando a obra A História do Movimento LGBT Brasileiro, 40 anos de luta por cidadania, a ser lançada em novembro de 2018 pela editora Alameda. Com a palavra, Renan. Bom dia a todas e a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer ao Gabriela pelo convite. Prazer estar do lado da Inês, aqui, cujas palavras generosas se devem mais à nossa amizade, certamente. Mas é uma parceira e uma amiga de longa data, com quem tenho feito alguns trabalhos e cujo trabalho também admiro muito, a Inês. Então, é um prazer, em vários sentidos, estar aqui hoje para debater um tema tão importante como esse, tão atual, que é a violência contra pessoas LGBT+, LGBTI, enfim, vou usar o termo LGBT, mas se entenda nessa sopa de letrinhas todas as identidades dissidentes, as identidades não normativas. E eu queria começar, como uma contribuição a esse debate, trazendo um caso que é contado, uma anedota, por uma antropóloga norte-americana, Donna Goldstein, que ela é brasilianista, né, tem por objeto de estudo o Brasil, estuda gênero, sexualidade, corpo em favelas cariocas, fez etnografias nesse sentido. E a Donna Goldstein, ela está num encontro desses muito comuns de congressos de brasilianistas que acontecem fora do Brasil, que reúne pesquisadores, sobretudo da Europa, dos Estados Unidos, que estudam temas relativos ao Brasil. E ela encontra um senhor, já, diz ela, descreve com 60 anos, que aborda, né, que é muito comum também nesses congressos, perguntando o que ela faz, de onde ela é. E aí ela diz a linha de trabalho dela, que estuda o Rio de Janeiro, e ele logo interrompe quando ela fala Rio de Janeiro e fala: Rio de Janeiro, aquele lugar maravilhoso. Rio de Janeiro é um paraíso sexual, aquelas mulheres quase nuas, de biquínis nas praias, e ela fica meio chocada, né, sem conhecer, uma pessoa desconhecida que já fala isso para ela. E a única coisa que ela consegue responder é: paraíso sexual para quem? De alguma maneira ela reage dessa forma, e a partir disso ela escreve um texto muito interessante dela,
em que ela debate essa construção que a gente tem no Brasil, né, de que a gente vive numa sociedade que é um paraíso sexual. É uma sociedade em que todos nós temos uma relação muito permissiva com o corpo, com os nossos desejos, uma relação de muita tolerância, de respeito à diversidade. Nós, afinal, carnavalizamos o desejo, né? A maior metáfora ou representação simbólica do que é a cultura brasileira é o carnaval, aquele momento em que homem se veste de mulher, mulher se veste de homem, todo mundo flerta, interage. Então, essa ideia é muito difundida, né? Assim como aquela outra da democracia racial que o Dimitri estava abordando aqui logo antes, a ideia de um paraíso sexual também é muito forte no Brasil ainda hoje. E é um tipo de narrativa, obviamente, muito generosa, muito autocomplacente com o que é o Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país estruturalmente violento e que atinge diretamente essas populações de modo particular. Basta para isso a gente lembrar um dado do Grupo Gay da Bahia do ano passado, de 2017, de que uma pessoa LGBT é assassinada a cada 19 horas no Brasil. Então, uma pessoa assassinada a cada dia, ou menos ainda do que um dia no Brasil, por motivo de discriminação baseada em identidade de gênero ou orientação sexual. Podem dizer, Renan, mas morrem no Brasil 60 mil pessoas por ano. Muita gente morre no Brasil, é verdade. O Brasil tem uma alta taxa de homicídios, mas eu estou falando especificamente de violência baseada num marcador de diferença, né, numa desigualdade em relação às pessoas LGBTs. E isso certamente é uma cifra subestimada, apesar de ser assustadora e de colocar o Brasil no ranking internacional dos países que mais matam pessoas LGBTs, e por várias fontes que a gente pode ter de informações no mundo, o Brasil ocupa o primeiro lugar nesse ranking. É certamente uma cifra subestimada. Por quê? Porque a gente sequer tem no Brasil dados oficiais dessa violência. O Estado brasileiro não faz monitoramento da violência contra pessoas LGBTs. E qual a consequência disso? Primeiro, que esses números certamente estão muito longe da realidade, né? Já estariam como estatísticas sempre tão um tanto descoladas da realidade, mas são números pouco fiéis. E, além disso, certamente também esses números não conseguem refletir essa realidade de violência e não conseguem formar políticas públicas adequadas. Como se vai fazer política pública se a gente não tem sequer um panorama e um perfil do que é essa violência, do tipo de violência física, simbólica, psicológica, né, verbal, como ela se distribui no território nacional, qual o perfil das vítimas, dos agressores, em que tipo de contexto ela se dá? Não há informação nenhuma. Então, esse é um grande já prejuízo em relação à situação das pessoas LGBTs no Brasil, a falta de dados oficiais e a impossibilidade da gente ter políticas públicas efetivas. As políticas públicas que nós temos para essa população no Brasil, que tivemos até hoje, né, e sabe-se Deus até quando vamos ter, são políticas públicas baseadas em tentativa e erro, né, numa tentativa de dar conta dessa situação, ou então são políticas baseadas numa lógica de governabilidade do que é possível a partir de construções ali de determinadas maiorias em legislativos, certas secretarias de justiça e de direitos humanos, né, nas gestões do executivo, porque a gente sabe que também há uma bancada fundamentalista religiosa bastante forte em várias instâncias de governo no Brasil que acabam barrando essas políticas. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria ressaltar em relação a essa violência, que é a sua dimensão mais visível, é a sua dimensão mais brutal, que é a violência física, a violência letal contra pessoas LGBTs. Mas certamente não é a única, né? Há várias outras camadas dessa violência que operam na realidade brasileira. E é preciso a gente ter uma dimensão clara disso, inclusive num momento em que discursos de ódio emergem com cada vez mais força e com uma aceitação cada vez mais ampla na população brasileira, no sentido de diminuir a gravidade desses discursos, não vendo a maneira como esses discursos também incitam violência diretamente, já são uma forma de violência em si mesmos, né, mas também incitam violências diretas e provocam mais discriminação. A gente poderia dizer que no Brasil prevaleceu uma certa ideologia de gênero, né, assim como em vários outros países no Ocidente. Esse termo, que está sendo muito utilizado atualmente como um espantalho moral para falar dos estudos sobre gênero e sexualidade, a gente precisa concordar, existe mesmo uma ideologia de gênero. Sempre existiu nas sociedades ocidentais. Elas se organizaram a partir de uma ideologia de gênero muito particular. Ideologia no sentido que o Zizek coloca, de que as pessoas fazem
não sabem o que fazem, mas fazem, né? São interpeladas a reproduzirem, mesmo que de maneira inconsciente e refletida, essas estruturas de dominação e de poder. Uma ideologia de gênero que é baseada em 4 dimensões principais. A primeira delas é a binariedade, ou binarismo de gênero. A gente, desde o momento em que nasce, ou até melhor, antes de nascer, quando a gente ainda está na barriga da mãe, a gente já vai lá, está ali, vão fazer um exame, né, de ultrassonografia para verificar, e se tiver lá um sinal já genital de um pênis ou de um aparelho reprodutor feminino, já vai se saber se é um menino ou se é uma menina. E a depender disso, já se vai estabelecer uma série de expectativas de comportamento, já vai se pensar a cor do enxoval, os projetos de vida, planos para essa criança, etc. e etc. Né? Antes mesmo de nascer, a gente já é interpelado por essa definição a partir de um registro binário. E aí vocês podem perguntar, Renan, e nessa sigla do LGBTI, essas pessoas intersexo, que é como se chama as pessoas que antigamente eram referidas como hermafroditas, quase 2% da população mundial, segundo a ONU. São pessoas que têm signo cromossômico ou genital de ambos os sexos. Elas não cabem nesse binarismo e ficam excluídas já, e quando nascem são submetidas a processos violentos de mutilação genital para enquadrar no que seria, no que o poder médico vai dizer o que é a solução mais adequada ou mais viável daquele corpo específico. Né? Então, esse binarismo ele é muito forte e ele funda, além de uma divisão em 2 campos opostos, ele funda também uma certa ideologia da complementariedade. Ou seja, ali, a partir desse binarismo, você vai tirar uma série de conclusões do perfil psicológico, do tipo de personalidade, do lugar social, inclusive, que homens e mulheres estão na sociedade. Então, se são mulheres, vai ter que se dedicar, ou vai ter mais capacidade de se dedicar, ou vocação a tarefas de cuidado, domésticas, é mais emotiva do que racional, as mulheres têm uma série de características específicas, e se for homem, é o contrário, vai ter a característica da força, da virilidade, ocupar espaços no mercado de trabalho e nos assuntos públicos de maneira mais presente, e etc, etc. Né? Então, esse binarismo que organiza a nossa experiência, que de alguma maneira essencializa uma biologia, daí se retira uma série de conclusões e de construções sociais também em relação ao lugar dessas pessoas durante todas as suas vidas na sociedade. Uma segunda dimensão importante dessa ideologia de gênero é o que a gente poderia chamar como um regime de dominação masculina. Por quê? Porque esse binarismo não constrói posições simétricas, igualitárias. Ao contrário disso, se constrói uma posição hierárquica, uma posição assimétrica, em que algumas autoras vão chamar de um regime de dominação masculina, ou do patriarcado, ou do viriarcado, que é o regime do poder da virilidade. Enfim, há vários modos de se referir a essa assimetria que aponta as desigualdades de gênero que a gente tem na nossa sociedade. Né? A partir do sexo biológico, há essa construção que a gente chama gênero, uma construção social e cultural, que vai atribuir todos esses sentidos específicos para essa diferença tida como objetiva, natural, que é a diferença do sexo. E isso tem impactos em vários espaços na nossa sociedade. Né? Se a gente olhar no mercado de trabalho, se a gente olhar no judiciário, se a gente olhar nos escritórios de advocacia, se a gente for olhar no acesso a postos e empregos, se a gente for olhar uma série de dimensões da violência doméstica, né? Há uma série de dispositivos em vários espaços de sociabilidade que mostram como a mulher ocupa um papel inferior em relação ao homem por conta simplesmente dessa binariedade de gênero. Uma terceira dimensão, que também é bastante importante para a discussão que a gente está fazendo aqui, é a dimensão dessa ideologia de gênero que a gente pode chamar de uma evidência heteronormativa, ou de uma heteronormatividade, que significa que, de alguma maneira, né, essa diferenciação de gênero, né, entre 2 polos opostos faz com que haja uma evidência de que um tem que desejar afetiva e sexualmente o oposto. Isso, inclusive, para fundar, né, numa lógica reprodutiva, enfim, tem uma série de raízes para esse tipo de compreensão, mas fato é que prevalece essa evidência heteronormativa na nossa sociedade. Se eu chegar aqui e perguntar nesse auditório para vocês
quem já teve, sendo uma pessoa cisgênera, ou seja, não trans, a pessoa que se identifica com o sexo que foi atribuído no nascimento. Né? Então, se eu perguntar aqui, acho que todas as pessoas que estão aqui, pelo que vejo e posso perceber, são pessoas cisgêneras. Então, se eu pergunto, né, para uma pessoa cisgênera e heterossexual, ou seja, que deseja afetiva e sexualmente alguém do sexo oposto, se ela já teve que chegar em casa um dia, né, depois os pais estão lá para jantar, falar, pai, mãe, preciso ter uma conversa difícil com vocês. Preciso te contar uma coisa, eu me descobri heterossexual e cisgênero. Né? Ninguém teve essa conversa sendo heterossexual e cisgênero. Agora, certamente uma pessoa LGBT teve essa conversa como uma conversa muito difícil para poder se assumir, para poder ocupar um lugar, poder ter uma vida pública, de afeto, etc, etc. Né? Então, isso é o que alguns autores, o Didier Ribon, um autor francês, vai chamar dessa evidência heteronormativa. É uma dimensão que a gente naturaliza que só há um tipo de desejo de orientação sexual possível, que é aquela que reproduz essa construção binária que eu falei antes. E aí uma quarta dimensão importante dessa ideologia de gênero, né, que organiza essas sociedades ocidentais e o Brasil, inclusive, é justamente o que a Judith Butler, aquela teórica que foi muito mal recebida no Brasil na última vez que veio, foi estilizada em aeroporto e etc., queimada, teve boneco queimado na frente do Sesc Pompeia, enfim, vocês devem ter acompanhado, mas o que a Judith Butler chama de uma ordem compulsória sexo, gênero e desejo. O que significa isso? Né? Significa que, quando a gente nasce, atribuem já um sexo, que é o que consta lá na certidão de nascimento, que vai depender muito da configuração do corpo, do aparelho reprodutor, do órgão genital, e vai colocar lá masculino ou feminino, né, que é um pouco essa dimensão natural da nossa sexualidade, como de resto visto em toda a natureza também entre macho e fêmea, essa distinção básica que tem uma lógica reprodutiva. Além disso, né, do gênero, essa construção que eu já me referi, cultural e social, então é preciso, diz a Butler, ter um alinhamento perfeito entre essas dimensões. Então, se você foi designado do sexo masculino, você precisa ter uma identidade de gênero masculina, correspondendo a papéis sociais, a comportamentos que são de homens na nossa sociedade. Você precisa ter um jeito de se vestir, um jeito de falar, um jeito de se portar, um jeito de assumir o papel de provedor, etc, etc. E você tem que desejar, é a dimensão do desejo, você tem que desejar alguém do sexo oposto. Né? Então, e o inverso também é verdadeiro. Se você nasceu e foi designada como mulher no nascimento, tem que ter uma identidade de gênero feminino, assumir um papel de fragilidade, de submissão, de passividade, etc. E, de algum modo, desejar o sexo oposto apenas, que são os homens. Né? Qualquer tipo de fissura ou desencontro nesse alinhamento, diz a Butler, é motivo para uma violência normalizadora operar e colocar as coisas no seu devido lugar. É evidente que ninguém tem uma coerência perfeita entre todas essas dimensões. Né? Até o homem mais heterossexual, mais machista, que no carnaval ela se veste de mulher, está tendo uma expressão de gênero feminina e, de alguma maneira, desorganizando essa ordem compulsória. Né? Mas se espera, né, ou tem uma perspectiva normativa de enquadramento nisso. E aí é interessante porque a gente consegue ler a homofobia, né, dentro desse conjunto dessa ideologia de gênero, que existe na nossa sociedade, que é diferente da ideologia de gênero que a patrulha moral conservadora tem feito em escolas, universidades, hoje a gente tem visto, dessa ideologia de gênero, que a homofobia assume uma certa característica especial, né, muito atrelada ao próprio machismo ou à misoginia. Porque a homofobia, no fundo, funciona como um dispositivo de vigilância das fronteiras de gênero. Aquele homem que assumir uma identidade feminina, ou que assumir algum traço, algum comportamento que é típico das mulheres, vai ser visto como um equivalente simbólico das mulheres dentro do universo dos homens. E aí vai sofrer a homofobia como um modo de correção. Tem um filme que está no Netflix, eu acho que ainda está, eu não sei se alguém aqui já viu, que se chama The Mask You Live In. Já viram? Quem já viu? Levanta a mão. Está no YouTube agora também. Está no YouTube. Que é muito interessante para mostrar exatamente essa dimensão de uma discussão da construção da masculinidade. A gente fala muito, quando fala de gênero, a gente já associa diretamente como se fosse um assunto das mulheres, uma questão das mulheres.
Sendo que gênero tem uma perspectiva justamente relacional na definição de gênero. Além de ser uma construção social histórica, ele é um conceito relacional. Não dá para falar de mulheres sem falar de homens. E é preciso falar bastante, cada vez mais, do gênero masculino. Eu vi que na programação vai ter uma discussão sobre masculinidade, inclusive amanhã, né? E que é bastante importante de ser pautada nessas discussões, porque a gente fala muito pouco ainda disso. Né? Mas a homofobia, então, nessa perspectiva, vai assumindo esse papel de alguma maneira, reforçar uma estrutura de machismo, uma estrutura de misoginia dentro do universo das próprias pessoas LGBTs também. E vai sendo, através desses mecanismos de violência, isso que é preciso a gente entender. Né? Quando se fala das violências contra pessoas LGBTs, violências, no fundo, são dispositivos de manutenção de determinadas ordens. Violência não é irracional. Violência não é um desvio perverso de alguém que decidiu ser violento, mas a violência, nesses casos em que a gente está falando de discriminações estruturais, ela é uma violência que faz parte dessas estruturas. É ela que consegue, de alguma maneira, manter essas ordens organizadas a partir dessa lógica, dessa ideologia de gênero que eu estou me referindo aqui. A violência daí assume um outro sentido, não de anormalidade, mas de normalidade. Ela faz parte desse sistema. E é por isso que ela tem uma dimensão simbólica que passa por essa construção toda. A Patrícia Hill Collins, que é uma autora feminista negra importante, contemporânea, ela vai dizer que todo processo de dominação, todo modo de dominação passa necessariamente por uma objetificação do dominado, daquele grupo que é oprimido, daquele grupo que é estigmatizado, que é um processo, em última instância, de desumanização que acontece. Que a gente vai ver, por exemplo, no caso da Dandara, que vocês devem ter acompanhado, uma travesti que foi assassinada no Ceará, foi espancada durante minutos a fio ali, pessoas filmaram aquilo, pessoas assistiram, foi espancada, seu corpo foi jogado, levado num carrinho de pedreiro ali de mão, e ela foi assassinada na frente de um monte de pessoas. Se fosse um cachorro sendo espancado na rua daquele jeito, as pessoas teriam intervido e falado, para com isso, o que vocês estão fazendo? Né? Mas não, era um ser humano, só que era uma travesti. E por ser uma travesti, tamanha desumanização que as pessoas não conseguem sentir nada de empatia. Então é preciso a gente entender que, para além de uma dimensão mais visível, né, mais brutal dessa violência, da violência física, tem todo um processo ideológico que está na base disso, né? Tem toda uma construção de uma estigmatização que não é algo recente, não é algo de hoje. A gente vê isso, né, nessas sociedades ocidentais, eu estou falando especificamente do Brasil, mas é possível a gente ampliar um pouco o olhar. E aqui eu estou falando, me apoiando no Michel Foucault, um filósofo francês que escreveu um trabalho importante sobre sexualidade chamado História da Sexualidade, em 3 volumes. Esse ano saiu um 4º, inédito, de escritos póstumos, que ele tinha pedido para não publicar de jeito nenhum, mas família não respeita a vontade de quem já morreu e estão publicando, ainda bem. Mas o Foucault, nesse livro Histórias da Sexualidade, ele vai justamente apontar como que, durante o século XVIII, sobretudo, do XVI ao XVIII, mas com ápice nesse século XVIII, vai haver uma fermentação discursiva, né? Uma série de discursos que vão surgir para colocar o sexo em discurso. O sexo, que era tido como aquele tabu, e todo mundo achava que era uma questão sobre a qual não se podia falar, que havia uma repressão fundamental numa sociedade vitoriana, numa moral muito estreita, numa moral muito controladora e rígida, o Foucault vai dizer, isso é uma parte da forma como o poder lida com a sexualidade. O poder lida, vai dizer ele, com a sexualidade de diversas outras maneiras também. E mais importante, dessas outras maneiras, inclusive nas nossas sociedades hoje, que é uma maneira positiva, não é o poder que interdita, o poder que proíbe, o poder que veda, né, qualquer tipo, o poder negativo que não deixa se manifestar ou de ser vivida a sexualidade, vai dizer o Foucault, mas é um poder positivo, um poder que produz, um poder que estimula, que exorta uma série de discursos sobre a sexualidade, para, a partir disso, constituir um campo das sexualidades periféricas e um campo do que é a normalidade, e que é operado justamente também a partir dessas violências. Então, se a gente for olhar, né, no Brasil, desde o período da colonização, quando os portugueses invadem o território brasileiro e trazem para cá uma perspectiva, né, religiosa muito marcada, católica,
com as ordenações, né, do Filipinas, Alfonsinas, Manuelinas, ali já havia essa ideologia embutida muito forte de uma sexualidade natural, normal, e a exclusão de qualquer outra. A sodomia tinha ali prevista a pena de fogueira, né, a pena capital, do degredo, mandar para as colônias mais distantes do Império, né, mais inóspitas, enfim, uma série de penas que não eram nada leve, simplesmente por um ato privado sexual da sodomia, né, que era muito associado ao sexo entre homens. A gente, né, olha que em 1830, né, quando há um código criminal no Império, isso sai do ordenamento jurídico. Então esse discurso religioso, que estava muito imbricado com o discurso jurídico, com o discurso legal, é descolado. No Código Criminal do Império de 1830 não há mais criminalização dessas relações, mas, ao mesmo tempo, há uma série de tipos legais que são tanto elásticos e abstratos para se poder aplicar e enquadrar essas situações ou essas práticas sexuais, identidades sexuais dissidentes. Então, contravenção penal da vadiagem, né, perturbação da ordem pública, ultraje público ao pudor, vários tipos de ações contra a moral e bons costumes que vão estar, por exemplo, na Lei de Imprensa de 67. O fato é que o ordenamento jurídico brasileiro vai incorporando em vários momentos dessa história já republicana, esses dispositivos específicos que vão servir como instrumentos de controle dessas sexualidades, dessas populações. Além desse discurso religioso e moral, que foram muito fortes em determinado momento, essa virada do 19 para o 20 vai marcar o empoderamento de um discurso legal, criminológico. A criminologia vai emergir justamente buscando entender a origem dos perigos sociais, né, desses desvios, dessas pessoas que representam certos perigos para si próprias e para a sociedade, e as pessoas homossexuais vão ser enquadradas aí, as pessoas LGBT de modo geral. Além disso, emerge nessa virada de século também o discurso médico-científico, né, no momento de uma onda positivista muito forte no campo das ciências. O discurso médico vai se tornando cada vez mais ganhando uma legitimidade, uma autoridade muito grandes. Isso vai fazer com que a gente tenha nesse período no Brasil, nos centros de internação, alguns deles funcionam até hoje, instituições psiquiátricas, manicômios judiciários, como o Pinel, né, como o Juqueri. Há registros de várias pessoas LGBTs que eram enviadas para esses lugares e eram submetidas a diversos tipos de torturas, de violações de direitos, né, na ideia daquela terapia de cura gay, que tempos atrás foi reavivada por um juiz federal do Distrito Federal, que deu uma decisão permitindo que psicólogos oferecessem terapias de reconversão, de reorientação sexual, né, numa linha um pouco mais vernizada, mas no fundo é disso que está se falando, né, de terapias de reorientação sexual. O juiz chega a dizer na sentença que a OMS retirou da lista de patologias, que o Brasil também tem um histórico anterior à OMS, inclusive retirando da lista de patologias, mas fato é que a decisão tem um efeito objetivamente de permitir que essas práticas psicológicas sejam feitas, mesmo contrariamente ao órgão regulador da profissão do ponto de vista ético e profissional, que é o Conselho Federal de Psicologia, que baixou uma resolução sobre esse assunto já desde os anos 90. E aí o juiz deferiu uma liminar 20 anos depois, como se fosse muito urgente de fato a matéria e não precisasse de uma instrução mais detida, né? Então é um tema que voltou à ordem do dia por conta dessa decisão que está pendente agora de julgamento no tribunal. Mas fato é que o discurso médico vai assumindo nesse período, né, um protagonismo muito grande, né, vários médicos psiquiatras, nesse momento que a psiquiatria está nascendo, também se afirmando como ciência, vão dizer que não há mais nada que a religião tenha que dizer aqui, também não há mais nada que o direito tenha que dizer aqui, porque essas pessoas não são só pecadoras ou criminosas, essas pessoas são doentes, então precisam de tratamento, é uma questão de higiene, uma questão de saúde pública, né, e isso vai de alguma maneira também ajudar a reproduzir esse olhar bastante forte, né, chegando no século XX, com esse olhar de que a homossexualidade, de que as transgeneridades, no fundo, são um misto de pecado, com doença, com falta de vergonha, com pessoas perturbadas, desviantes, etc, etc. Né? Então, na base dessa violência, estão todos esses discursos, né, que, de alguma maneira, o Foucault mapeia. No caso europeu ali, né, ele está falando basicamente da França e da Europa Ocidental, mas
a gente poderia, né, ler a história do Brasil, né, de maneira breve, aqui por uma questão do tempo, a partir também desse registro, dessa chave de leitura, que permite enxergar como que esses discursos foram todos eles convivendo, né, não há um esquematismo aí de que entra um, sai o outro, mas como cada um deles foram sendo autorizados e desautorizados e disputando espaço disciplinar, né, espaço acadêmico, como conhecimentos ou saberes técnicos, né, para poder ter legitimidade para falar sobre esses assuntos e oferecer determinadas alternativas de cura, de encaminhamento em relação a essas populações. Então, quando a gente olha para isso, fica muito mais claro para a gente poder compreender essa escalada de violência que a gente tem visto, né? A gente está vivendo um momento que tem se agravado ainda essas denúncias de violência por conta de discursos de ódio que se generalizam cada vez mais, né, num contexto pré-eleitoral. E isso tem sido muito grave, porque tem acentuado uma série de relatos de casos, né, acho que vocês estão acompanhando a quantidade de casos de violências contra LGBTs que tem acontecido pelo país inteiro. E acho que é importante a gente ter essa dimensão, quem trabalhamos com direito, né, de que é preciso construir, né, para mudar essa realidade. O direito teve um papel muito grande para construir essa realidade de estigmatização, de objetificação, de permissão da violência em relação às pessoas LGBTs. Foram nas universidades de direito que se ensinaram esses códigos, que foram se criando essas ideologias, que foram se passando adiante essas visões de estigmatização. Então é preciso, e também, né, como uma tarefa das instituições do sistema de justiça, das universidades, que a gente consiga construir uma cultura de respeito a direitos humanos, né, de promoção dessa diversidade, não só, como disse o Dimitri, de tolerância, porque tolerância é muito opressivo. No fundo, falar de tolerância está se dando um poder para quem pode tolerar ou não, escolher tolerar ou não, né? O que está se falando é de cidadania, de respeito. E acho que é um papel muito grande de nós, pessoas que trabalhamos com direito, que estamos na universidade, de poder, de alguma maneira, ajudar a mudar esse cenário, né? A universidade também foi esse centro de produção de saberes, desses discursos autorizados, sob o manto da ciência, que contribuíram muito para esse regime de permissão de violências que a gente vê ainda hoje. Eu acho que também é importante a gente apontar, para não ser uma fala também completamente pessimista só e ressaltando o aspecto da violência, o que eu acho que a gente já avançou do ponto de vista do combate a essas violências e que não foi pouco. Eu acho que a gente está num ano, em 2018, que faz 40 anos que o movimento LGBT está organizado no Brasil. Em 78 que acontecem as primeiras reuniões do Grupo Somos aqui em São Paulo, que é o grupo pioneiro do movimento LGBT. A partir daí, em todo o país, vários coletivos se organizam, grupos, e isso só tem crescido, né? Acho que há uma sociedade civil também cada vez mais estruturada, vertebrada, que está pensando essas questões em vários espaços. Uma nova geração que também já consegue discutir isso com muito mais familiaridade e naturalidade do que nós, quando estávamos no ensino médio, entrando na universidade, né? Hoje é uma geração que tem acúmulo sobre debates e questões de raça, de gênero, de sexualidade, de uma maneira que não se tinha há 10 anos no Brasil. Então, eu acho que é uma mudança importante, estrutural e cultural, que não é fácil de ser revertida. E também acho importante ressaltar que, do ponto de vista do direito, nós tivemos avanços importantes, que eu imagino que estejam sendo discutidos em outros momentos aqui do seminário, porque nós avançamos muito do ponto de vista de políticas, mesmo com todas as deficiências e precariedades que eu mencionei, né? Nós tivemos momentos de gestões do executivo no país, na cidade de São Paulo, em outros lugares do país, que fizeram políticas importantes do ponto de vista da garantia dos direitos das pessoas LGBTs, mesmo com todos os limites que estão postos. A gente teve no judiciário o problema justamente do executivo, da construção dessas políticas públicas, é a sua sazonalidade, né? Porque a cada gestão mudou o gestor específico pela política, muda a política, teve eleição, muda o chefe do executivo, também mudam as políticas, e etc. Mas teve políticas bastante importantes nesse período de combate a essa violência. A gente teve também, via judiciário, uma construção de direitos muito relevante,
né, com esse processo todo de judicialização da vida social, de ativismo judicial, enfim, tem vários nomes, conceitos para lidar com esse papel protagônico que o judiciário tem assumido nas democracias contemporâneas e que tem também no campo do gênero e da sexualidade feito valer seu caráter contra-majoritário, né, na garantia dos direitos desses grupos minorizados, né, que no fundo não são minorias. Se a gente juntar as minorias, a gente faz uma maioria no Brasil, né, o próprio conceito de minoria é problemático, mas são grupos que são minorizados do ponto de vista do reconhecimento, da cidadania. Então, o Judiciário fez avançar bastante com o julgamento no Supremo em 2011 da união homoafetiva. Em 2013, o CNJ amplia isso, né, avança para um casamento civil. A gente teve a decisão em março desse ano também em relação ao direito das pessoas trans, reconhecendo os direitos de identidade de gênero, as pessoas trans podendo já ir ao cartório, fazer lá a alteração do prenome, do registro do sexo na certidão de nascimento, sem necessidade de laudos médicos, psicológicos. Havia toda uma patologização, antes uma burocratização que impedia muito que essa população acessasse esses direitos. Ainda há uma questão financeira que é impeditiva, né? Geralmente é uma população que está excluída do mercado formal de trabalho, tem que pagar por declarações e certidões, etc. Mas é um processo gradativo de avanço importante. Então, acho que também a gente precisa lembrar essas medidas, né, essas decisões, essas políticas públicas que nesses 40 anos têm feito avançar muito. Eu acho que o que a gente vive hoje, para caminhar aqui para a conclusão, a gente poder abrir para as perguntas, o que a gente vive hoje é algo que eu prefiro chamar não de uma ofensiva conservadora, mas de uma reação conservadora, né? Isso é backlash, na verdade, é uma tentativa de vários setores que ficam deslocados numa sociedade em mudança, cujo código moral está mudando, né? Está se ampliando a legitimidade de outros sujeitos, de outros desejos, de outras formas de existência, de outras identidades. As pessoas ficam desorientadas, né? Tem pessoas que não conseguem entender o que está acontecendo ou entendem de uma maneira a partir dos seus referenciais cognitivos, do que tem de instrumento para poder entender isso, e que se apegam a certos valores mais tradicionais e buscam fazer girar uma roda da história para trás. Mas eu acho importante que a gente leia de uma maneira mais generosa esse momento que a gente está vivendo também, para entender que a gente está vivendo um fruto dessas lutas, dessas conquistas e desses direitos que foram conseguidos nesses últimos 40 anos. Né? Foram muitos avanços do ponto de vista das lutas do movimento feminista, do movimento negro, do movimento LGBT, de vários desses atores que conseguiram dialogar com a institucionalidade, com o Estado brasileiro, fazer avançar o reconhecimento, as políticas públicas, os direitos, e que isso provoca reações, evidentemente. Né? Estamos num momento em que em vários lugares do mundo essa reação está acontecendo, o Brasil não é uma exceção, mas eu acho importante a gente também ter muita clareza de que é uma reação que se coloca a conquistas e avanços obtidos nessas últimas décadas no Brasil. Então eu paro por aqui, que eu acho que eu já falei bastante, para a gente poder também abrir um pouco para as perguntas e debate. Obrigado. Enquanto você falava, eu me lembrava que, por coincidência, eu tinha lido ontem um trechinho que dizia assim: do rio, tudo que se arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. É exatamente isso, né? Quando você fala que parece que quem a homossexualidade parece uma ofensa, né? Mas toda a repressão e toda a tentativa de contenção não é violenta, é só uma tentativa de retorno à normalidade, né? Como se falasse. Então, é muito interessante isso. E eu acho que vou passar... Eu tinha uma pergunta que eu acho que foi originada até do convite que a Gabriela fez e que eu intermediei para você, que é a questão do lugar de fala. Hoje em dia, há essa preocupação. Se vai falar de direito das mulheres, vamos chamar uma mulher. Né? Se vai falar dos trans, vamos chamar uma trans. E essa discussão do lugar de fala também nas artes, que eu tenho pesquisado, isso, de vez em quando acontece um caso ou outro. Né? Se chamou uma atriz que não era negra para fazer o papel de negra, se chamou uma atriz para fazer o papel de trans, agora de Hollywood. Então, assim, você há um lugar de... Eu concordo que há um lugar de fala e que é importante essa representatividade, mas
como é que você vê isso? Assim, a importância também da população hétero, dos héteros assumirem a defesa do grupo LGBT como uma defesa sua, assim. Você acha que há diferença nesses papéis, assim, quando uma pessoa que é do grupo LGBT defende seus direitos e outros não? Respondo já? Não, é uma ótima questão, Inês, que é uma questão que acho que todos nós estamos, de alguma maneira, lidando em vários espaços, e que tem uma certa trajetória dessa ideia do lugar de fala, né? De uma teoria muito baseada no trabalho da Spivak, que é uma autora que discute justamente numa perspectiva decolonial ou pós-colonial, mostrando como tem uma epistemologia do norte que domina todos os campos disciplinares e uma ideia de você habilitar ou legitimar outras formas de saber que são produzidos por experiências concretas de vida, por trajetória, por lugares sociais específicos que essas pessoas ocupam. E a pergunta, né, que dá título ao livro dela é: pode o subalterno falar? Essa ideia de que a pessoa que está silenciada, a pessoa que não consegue se expressar pelas estruturas, né, que não permitem que ela tenha acesso à linguagem, tenha acesso às instituições, ao poder, essa pessoa pode falar, né? Ou esse lugar social do subalterno pode falar? E é importante que sim, a gente permita e abra cada vez mais espaço para que essas pessoas possam falar. Mas isso não significa dizer que há também uma exclusividade dessas questões para essas pessoas que sofrem diretamente essas violências, essa opressão, esse sofrimento, né? Eu diria até que a gente poderia dizer que o problema do racismo no Brasil não é um problema dos negros, é um problema dos brancos. O problema da LGBTfobia no Brasil não é um problema das pessoas LGBTs, é um problema das pessoas héteros cisnormativas. O problema do machismo no Brasil não é um problema das mulheres, é um problema dos homens, centralmente, né? Porque todas essas formas de discriminação, elas constroem, como eu tinha falado antes, relações que são de dois polos, que são polos hierárquicos, polos assimétricos, né, que provocam privilégios materiais para as pessoas que não se enquadram naquela identidade que é submetida, que é objetificada, que é estigmatizada, né? Então é um dever ético, inclusive, que as pessoas que não se enquadram nessas identidades falem sobre isso e combatam também objetivamente essas situações de privilégio, né? Não é para ficar se martirizando em casa, chicoteando, mas pensar justamente em cada momento do que eu estou fazendo, de que modo eu estou contribuindo, como eu estou abrindo esse espaço, não estou, o que eu estou trazendo, né? Então, eu acho que é importante ter um sentido, uma autocrítica de problematizar isso. Eu acho que essa discussão de representatividade é importante, né? De alguma maneira surge essa discussão também muito forte no pensamento feminista negro, né? A Patrícia Hill Collins, que eu mencionei aqui, é uma autora que fala muito disso, de como o lugar das margens da mulher negra foi importante para permitir uma criatividade sociológica, permitir a mulher negra enxergar outras situações, porque ela, ao mesmo tempo, ela diz que é uma estrangeira de dentro, né? Num artigo dela, que ela chama as mulheres negras, de alguma maneira, elas estão dentro, porque sempre estiveram dentro das casas, das famílias brancas trabalhando, mas ao mesmo tempo, e daí são da família, aquela história, é da família, né, que a cultura do trabalho doméstico no Brasil tem muito, né? Trabalho há 40 anos com a minha família, tratamos como se fosse da família. Tem toda essa proximidade, compartilha dos segredos mais íntimos da família, mas ao mesmo tempo não faz parte dessa família, né? Então esse lugar de estar dentro e de estar fora, diz a Patrícia Hill Collins, permite que elas enxerguem de dentro para fora e de fora para dentro, o que é uma contribuição para um saber situado. E aí a gente precisa avançar nesse debate sobre o lugar de fala para entender que todo saber é situado. Essa ideia positivista de que ao saber neutro, ao saber objetivo do mundo, descolado de qualquer lugar social, ele não existe. Ele não existe. Há vários saberes, todos eles importantes, porque oferecem perspectivas interessantes e desde um lugar eles iluminam uma determinada dimensão da realidade e escondem outras, né? Ninguém consegue ver tudo na totalidade, é o pensamento revelador, mágico ou mais absoluto sobre a verdade absoluta sobre uma realidade, né? A verdade é construída a partir dessas contribuições que são particulares de um conhecimento situado. Então eu acho que é importante, né, a gente entender o conceito de lugar de fala como uma necessidade de abertura
cada vez maior do espaço da fala, né, de legitimidade para falar do discurso para diversos atores sociais, para segmentos sociais, né, trazer essas pessoas, sim, porque é preciso conversar, é preciso ouvi-las, entender quais são essas demandas, né, acho que é desconstruir um pouco esse lugar de um saber autorizado, de um único saber legítimo, de um discurso competente. No campo do direito nós temos muito isso, né, de quase não ouvir outras áreas, né, de um fechamento disciplinar. Então é preciso abrir para a interdisciplinariedade, é preciso abrir para essas outras experiências, que acho que só tem a ganhar. O que não significa também que, enquanto as pessoas também não estão ocupando esses espaços, porque é difícil abrir esse espaço, a gente sabe, que a gente não tenha que falar nisso, pautar essas coisas. Eu tenho uma posição nesse sentido de que é preciso falar cada vez mais desses temas todos, porque no fundo uma sociedade melhor é dever de todos nós, né? Não é responsabilizar quem já está sofrendo, quem já está com dificuldade, para falar, você tem que trazer esse debate, né? Acho que as pessoas têm que abrir esses espaços, sem dúvida, mas também acho que é um dever nosso tratar desses temas, dessas questões. O movimento das mulheres tem se ligado muito à agenda da representatividade e acaba havendo as interseccionalidades e a nossa aproximação muito natural às pessoas que militam ou têm aproximação com o movimento LGBT. Então, a minha pergunta para você é como essas lutas se cruzam, como você vê um lugar ou uma agenda para o movimento LGBT em relação à magistratura? Seria apenas discutir criticamente a heteronormatividade, ou já dá para se discutir representatividade LGBT mais ostensivamente na magistratura? Seria essa a pergunta. 3 mulheres trans que foram eleitas para assembleias legislativas, o percentual de mulheres que passou de 10% para 15% do legislativo também. Então, mas a minha pergunta fala muito do viés do que você tocou em relação à masculinidade. Eu faço parte de um grupo de homens que discute a cada 2 semanas, e a gente fala sobre masculinidade no viés de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, e tá ficando assim, os homens eles são responsáveis majoritariamente pela violência contra as mulheres, contra os outros homens e contra eles próprios, porque eles ficam encaixotados dentro de um padrão do que é ser homem. E tudo que foge disso reflete nas masculinidades frágeis, numa masculinidade distorcida. E eu queria saber, a minha pergunta especificamente primeiro assim também pontuar que os homens são os que mais cometem suicídio, os homens são majoritariamente a população carcerária do país, são os que mais têm problemas com o uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas. Então, assim, até que ponto o avanço no caminho da justiça social, da igualdade de gêneros e classe, passa pela cura do masculino saudável? Não, ótimas questões. Vou começar pela da Clara. Eu acho que essa discussão sobre representatividade, de alguma maneira, está muito associada a esse conceito do lugar de fala, né? De você diversificar as instituições, de você diversificar a composição social desses espaços todos. É evidente que a mera diversificação, a presença das pessoas diferentes, você não garante uma diversidade, né? Porque muitas pessoas não têm uma consciência sobre isso, né, ou não estão interessadas exatamente em assumir essas identidades, porque nós socialmente somos marcados por diversas identidades e muitas pessoas não olham com atenção, muitas vezes, para uma identidade de gênero, de sexualidade, racial, mesmo sendo os particulares, né, que são os sujeitos que são marcados por esse outro, que como outro, que é o sujeito universal do homem branco, heterossexual, cisgênero, que é quem vai marcar os particulares, que são os que têm que se assumir, que são os que, de alguma maneira, são marcados. Porque o homem branco, heterossexual, cisgênero, esse não tem marcação, né? Esse daí seria o cidadão, né? O sujeito de direito, em abstrato, né? E os outros, a partir do momento que vai tendo marcações particulares, é que vai, de alguma maneira, ocupando esses outros lugares. Então, acho que não basta... apesar de ser muito importante, né, garantir a representatividade, ainda não é suficiente. É preciso garantir a representatividade fazendo uma discussão sobre a ocupação desses espaços, o que é estar nesses espaços e como, de fato, difundir, construir uma cultura, uma consciência da importância desses corpos, né, dessas subjetividades diferentes dentro desses espaços. E não tenho dúvida de que o judiciário é fundamental nisso, né? Eu acho que um papel sim, do judiciário se abrir cada vez mais para a construção desses direitos, e acho que a gente tem uma agenda moral positiva em boa parte do judiciário brasileiro, né? Acho que tem decisões, uma ou outra, que a gente olha aí de censura moral de peça de teatro só porque a atriz é travesti, né? Isso aconteceu em Jundiaí,
no ano passado também. O juiz não viu a peça, o juiz não leu o texto da peça e censurou. Eu estudei no meu doutorado Política Sexual da Ditadura Brasileira. Eu estudei muito documento de censura moral no Brasil. Eu nunca tinha visto isso. Os censores, na época da ditadura, pelo menos liam. Diziam que não gostavam, que era um absurdo, usavam, né, desqualificavam, mas liam. O juiz nem leu. E proibiu, em sede liminar, uma apresentação de teatro em Jundiaí. Né? Então, assim, tem essas decisões? Tem. Né? Acho que, de alguma maneira, o judiciário reflete muito da nossa sociedade. Agora, eu acho que, de algum modo, o judiciário caminhou muito e permitiu caminhar muito, como em vários outros países, né, nesse sentido. Acho que é preciso, então, de alguma maneira, né, privilegiar essa agenda LGBT, fazer mais debates de formação e fazer um debate sobre democratização do judiciário. Né? O nosso judiciário ainda é muito pouco diverso. E eu não tenho dúvida de que isso provoca uma série de prejuízos e dificuldades para a gente conseguir avançar em decisões que de alguma maneira possam garantir os direitos humanos, né, garantir a cidadania desses segmentos que são excluídos. Né, que, a meu ver, tão integrados, seja por tratados internacionais, seja pela Constituição, tão integrados, né, o seu reconhecimento da sua cidadania no ordenamento jurídico brasileiro, mas a gente sabe o que é a aplicação do direito. Né? Todo mundo aqui que é do direito sabe que a aplicação é a criação do direito também, a interpretação é uma atividade criativa, e aí pode ir para qualquer lado. Né, que reflete muito desses momentos conjunturais de pressões políticas, né, e tudo mais que atravessam todo o Estado brasileiro e o judiciário em particular. Né, e no momento que o judiciário está, de algum modo, empoderado, que o judiciário está, de alguma maneira, né, ocupando um papel de relevo para as questões democráticas, né, tudo que é importante, de alguma maneira, está passando pelo judiciário. O Antônio Garrapon, que vai dizer que é o muro de lamentações da modernidade, né? Vai tudo para o judiciário nesse processo de judicialização, todas as demandas. Então acho que o judiciário vai assumindo isso e acho que é preciso pensar assim numa diversificação dos quadros. Né? Acho que isso é um primeiro passo essencial, que não é o suficiente, mas é extremamente necessário. Né? Enquanto não tiver pessoas trans no judiciário, como que você vai pautar isso? Como que você vai entender a situação das pessoas trans? Como que você vai... Né, acho que faz parte de qualquer poder institucional, por mais burocrático e impessoal que sejamos ou temos que ser, e acho que faz parte, como humanos, né, dessa diversidade, dessa necessidade da convivência. Né? Quem convive com uma pessoa trans aqui? Para entender o que é? Ela já levantou a mão, tem uma ali... mas nem precisa levantar a mão, é só pensar mesmo, né? Tá na nossa vida, no dia a dia, você sabe o que é a situação, né? E de repente está julgando, está vendo esses casos. Então acho que é importante ter esse tipo de sensibilidade, de fazer uma abertura que eu acho que possa garantir uma democratização mesmo do Poder Judiciário, que passa necessariamente por uma representatividade maior dos diversos grupos que compõem a sociedade. Né? No fundo é isso, não é privilégio, não é... Mas eu acho que são políticas de ações afirmativas necessárias para a gente desfazer esse cenário de desigualdade estrutural, de violências que se acumularam em relação a essas pessoas. Né? Acho que é preciso pensar em avançar nesse sentido. Em relação à pergunta do Rafael, é uma pergunta excelente, acho que vai ser retomada depois na discussão sobre masculinidades, mas sem dúvida nenhuma, né, é curioso que para os homens, toda essa ideologia de gênero, para os homens heterossexuais que de alguma maneira buscam reproduzir esses papéis de masculinidade, é interessante porque é um processo que, ao mesmo tempo que assegura privilégios, ele é um processo de extrema violência. Esse filme, né, The Mask Living, fala um pouco disso, como em vários núcleos de sociabilidade, desde a família, da escola, das prisões, do futebol americano, no caso dos Estados Unidos, mas a gente traduz para o futebol de campo no Brasil perfeitamente. Né? Como que esses espaços, que um autor francês, o Daniel Veltzer-Lang, vai chamar de Casa dos Homens, né? Que são os espaços monossexuados que a gente vai aprendendo a masculinidade, né? Então aquela sala que fica todo mundo no almoço de domingo, só os homens, o pai, os tios, as mulheres na cozinha. E lá você vai ficar vendo futebol e vai aprender como tem que fazer, o que você tem que falar, que palavrão que você tem que dizer, como você tem que se portar. Aí você vai sair dali, vai pro espaço do bar, é o bar que estão os homens, que vão aprender como é ficar no bar entre homens. São vários desses espaços monossexuados que vão fazendo com que essa construção do que esse autor, o Veltzer-Lang, ele chama de um mimetismo por violência.
vai se aprendendo através da violência que vai atravessando esses corpos, né, a segurar os instintos, não pode chorar, não pode demonstrar fragilidade, não pode se aproximar de interessar de coisas do universo feminino, querer brincar com a boneca, querer brincar com a menina de casinha, porque essas coisas são de meninas, né? Então vai havendo uma série de aprendizados que são feitos por violência, né? E quem consegue reproduzir esses padrões, essas cobranças, essas exigências, vai tendo um acesso cada vez mais privilegiado ao universo dos homens, à masculinidade. E vai ganhando o prestígio e o privilégio que isso pode garantir na nossa sociedade. E quem não consegue vai ficando para trás. Se o menino é muito afeminado, se o menino é muito frágil, muito emotivo e etc., vai sofrer o bullying na escola, vai ter problema na família, o pai vai rejeitar, etc, etc. Então, sem dúvida nenhuma, né, tem essa dimensão de uma... às vezes a gente fala de gênero, né, e fala de dois universos um tanto chapados, mas você tem diferenças intragênero também, em cada um desses universos, tipos de masculinidades que são construídas. Por isso que esse debate que vocês fazem é fundamental, né, entre homens, para entender como fomos sociabilizados, como que fomos educados, como fomos inseridos nessa cultura para responder a determinados papéis sociais, a certos comportamentos, e pensar sobre isso, né? Isso não são coisas que se desconstroem assim, né? É um pouco aquela ideia do Zizek que eu trouxe. As pessoas não sabem o que fazem, mas fazem. A gente está operando essas coisas inconscientemente, mas é importante a gente parar para pensar, discutir esse tema da masculinidade, que eu acho que é fundamental, né? Acho que enquanto não houver essa discussão também por parte dos homens, entender como os homens são vítimas disso também, né? Porque isso reduz muito as possibilidades de existência dos homens. É muita cobrança, não é fácil ser homem hétero hoje em dia e corresponder a um padrão de masculinidade ideal. É muito difícil. Por isso que tem essa taxa de suicídios, por isso que tem uma dificuldades enormes, pessoas com uma série de vícios, de problemas, etc., porque é muito difícil corresponder a essa subjetividade idealizada do homem perfeito, provedor, que consegue tudo, forte, que não chora, que não demonstra afetividade, né? Isso é extremamente tóxico para os homens, inclusive. Evidente que os homens sofrem diferente das mulheres, isso, né? Mas há um sofrimento também, há uma vitimização dos próprios homens nessas estruturas de construção da masculinidade, sem dúvida. Como que você vê futuramente, não estou nem considerando eleições, mas futuramente Brasil diante da fragilidade em diplomas legais, que não existem na prática ou são exemplos escassos para o público LGBT? Como você pesquisou sobre ditadura e homossexualidade, eu queria te perguntar de que maneira funcionou essa repressão contra a população LGBT e de que maneira também se deu a organização da resistência, de que maneira também isso, de alguma maneira, fomentou a própria consolidação do movimento. A pergunta do Rogério é importante, né, nesse momento de quando a gente faz um balanço para entender essas políticas públicas, porque de fato a gente não tem uma proteção legal em sentido estrito, né, como tem em vários outros países do mundo, de garantia dos direitos LGBTs. É muito sintomático que no nosso Congresso Nacional nós nunca tivemos uma legislação específica de direitos LGBTs aprovada. Pelo contrário, o que caminha no Congresso aí é Estatuto da Família, Dia do Orgulho Heterossexual, né, são projetos de lei ali que vão no sentido contrário aos direitos LGBTs. Isso, sem dúvida nenhuma, nos coloca uma situação de precariedade para analisar esses direitos, porque decisões judiciais são importantes e cada vez mais importantes, inclusive produzindo políticas públicas, discutindo questões morais, né, de costumes, de maneira contra-majoritária. A gente tem visto essa história acontecer no Brasil, mas ainda decisões judiciais são um tanto precárias. A gente sabe que o poder judiciário em geral é um poder muito conservador, é um poder elitista, corporativo, né? A gente sabe como é a formação das faculdades de direito, que não é um problema só do poder judiciário, é um problema do ensino jurídico, do acesso ao ensino superior no direito, do modelo de concurso público, tudo isso que de alguma maneira torna o poder judiciário um poder que tem um traço conservador importante aí. Mas, para além disso, né, a gente pode acontecer
na hipótese, né, de um presidente bolivariano ser eleito no Brasil, que diz que vai colocar mais 10 ministros na Suprema Corte, se isso acontece, você pode, de fato, ter uma maioria conservadora. E a hora que repautar uma discussão como essa, que pode chegar facilmente de novo no Supremo, no seu juízo de admissibilidade, que tem um filtro, né, seletivo e tudo mais, é possível que que tenha uma decisão diferente do que já teve, né? Em várias cortes constitucionais tem história de mudanças de posições em relação a vários temas, ainda mais a temas sensíveis como questões morais, né, de sexualidade. Então, eu acho que é importante, nesse sentido, ainda essa batalha por se aprovar, né, legislações específicas, não que também estejam cristalizadas na forma da lei, nunca mais vão ser alteradas, mas eu acho que há mais dificuldades para você fazer uma alteração de uma legislação específica do que você manipular de alguma maneira uma decisão numa Suprema Corte, dependendo da conjuntura, né? Hoje eu não estou vendo ainda essa possibilidade, mas é possível no horizonte que isso aconteça, né? Também não excluo. Então acho importante, há projetos de leis específicos, né, tanto de casamento civil igualitário, de direito das pessoas trans, de identidade de gênero. Há projeto de lei também especificamente em relação à criminalização da LGBTfobia, que é um dos modos, infelizmente ainda, a gente tem o horizonte do direito penal como um horizonte importante na nossa sociedade, né, do ponto de vista simbólico, cultural, apesar de todos os problemas da criminalização. Ainda é uma maneira, uma alternativa importante para esse combate à LGBTfobia, né? Então, toda uma luta. Também tem um mandado de injunção no Supremo discutindo isso, que deve ser julgado esse mês. Está pautado agora mais para o final desse mês, para a próxima semana, que se pede para estender o conceito de racismo social, que o Supremo expressou lá no caso Elvanger, também para as situações de LGBTfobia, né, criando uma espécie de um conceito aí geral antidiscriminatório que vale para todas as discriminações, porque hoje a população LGBT, né, é o único desses grupos vulneráveis que não conta com uma legislação protetiva específica, né, contra a violência. Acho importantíssimo. A outra maneira é a gente ter uma educação mais inclusiva, né, que é fundamental, que é no campo da educação e da cultura, mas que também tem sofrido bastante com essa patrulha moral também, conservadora, que tenta impor né, essa ideia de ideologia de gênero, esse espantalho moral que foi criado, da escola sem partido, enfim, uma série de iniciativas que têm impedido uma discussão também mais lúcida, mais serena nas escolas sobre esses assuntos de gênero, de sexualidade, né? Então eu acho que para esse próximo período, eu acho que essas seriam as grandes prioridades, né? Mas no Congresso eu sou pouco esperançoso, né? O Congresso Nacional, com uma bancada fundamentalista religiosa que talvez não tenha um poder de agenda e de maioria tão claros, mas tem um poder de veto muito grande, né? E com poder de veto, o processo decisório fica completamente paralisado como está, né? Projetos do começo dos anos 90 já sobre criminalização da LGBTfobia nunca caminharam efetivamente, né? E em relação à pergunta da Gabriela, na Comissão Nacional da Verdade, na Comissão da Verdade em São Paulo e do Rio também, a gente trabalhou essa questão da repressão na ditadura, né, num sentido de visibilizar um segmento social, não porque tenha sofrido mais ou menos, mas porque, de alguma maneira, sofreu de um modo diferente, entender as particularidades da repressão em relação a esses segmentos. E vários trabalhos começaram a surgir mais recentemente em relação às mulheres, em relação à população negra, à população indígena, em relação às pessoas LGBTs. Importante porque nos ajuda a visibilizar que o regime autoritário, a ditadura, ele não foi só um regime contra quem se opôs a ele, quem pegou em armas, né, grupos de luta armada, clandestino, mas foi um regime autoritário que tentou educar uma sociedade de modo autoritário também, né, contra a alteridade, o respeito à diversidade, né, tinha uma dimensão moral muito forte, né, só lembrar que logo no golpe teve a marcha, no período que antecede o golpe de 64, que às vezes tem sido chamado de movimento por aí, né, mas a verdade é o golpe de 64, e que teve as marchas da família, né, que estavam no sentido de justamente mostrar um apoio civil ao golpe de 64 e pedir um endurecimento moral.
E aí se falava muito dessa dimensão do golpe, né, de um caráter moral ali no golpe, mas não se falava tanto da ditadura. E aí o meu trabalho foi justamente na tese de buscar as políticas sexuais da ditadura, então mostrar como a ditadura lidava com essas questões, não só das pessoas LGBTs, mas erotismo, pornografia, né, dimensões da sexualidade. E o que eu concluo ali é um pouco que há uma série de políticas sexuais, no plural, né, para diferentes públicos e questões específicas. A gente, quando fala ditadura ou regime autoritário, a gente acha que há uma certa concentração total do poder político, né, que é um Estado homogêneo, mas não é. Na verdade, você tem vários vértices repressivos, várias agências de repressão que disputavam o sentido do que era uma sexualidade aceitável ou não, do que era a família brasileira, o que era a moral adequada. Então, eu vou estudando vários documentos, né, do acervo da própria ditadura, do serviço de censura e diversões públicas, da censura política, da polícia política, do sistema de informações, e dá para ver essas nuances entre cada um deles, um associando mais esse discurso da subversão moral a uma contestação da segurança nacional, que é um discurso muito da Guerra Fria, né? No próprio Estados Unidos isso também foi muito forte, de olhar para a subversão moral como uma tentativa de desestabilizar a sociedade ocidental, uma maneira de você corroer os valores, né, da família tradicional, que é o núcleo fundamental da sociedade. Então havia uma tentativa de atacar o regime político pela moral. Outros vão ter uma compreensão, como no serviço de censura, que é muito mais específica, de olhar para a questão moral com uma certa autonomia dessa questão moral, entendendo que aquilo agride o senso moral da população brasileira, de que aquilo não pode acontecer, que não tem nenhuma vinculação com o comunismo, com a ameaça comunista, mas que mesmo assim é inaceitável, porque é um absurdo, e etc. Então, tem uma série de nuances. Isso se materializou em censuras, em perseguições, em cassações. No Itamaraty teve diplomatas caçados, vigiados, há uma série de documentos sobre isso. Em 69 teve um expurgo de diplomatas. No serviço público também, muita gente caçada, tanto militares como civis, acusados de homossexualismo, como se dizia à época, ou nesses documentos. Operações nas ruas, né, de violência policial direta, que é o que a gente conhece mais como o circuito da repressão política da ditadura, que é prisão arbitrária, torturas, extorsão nas delegacias para poder libertar as pessoas. Né? Teve um delegado aqui em São Paulo, José Wilson Riquetti, que fazia operações policiais com respaldo da Secretaria de Segurança Pública, que era ocupada pelo Erasmo Dias, e pelo governo do Estado, que era ocupado pelo Paulo Maluf, e que fazia operações em 1980 na região central de São Paulo de higienização, que levava por fins de semana, segundo as matérias da Folha da época, de 300 a 500 pessoas por noite. Né? Então era uma rapa que era feita de pessoas LGBTs e prostitutas no centro de São Paulo, e eram submetidas às mais diversas violações de direitos, como esse delegado aqui, Riquetti, que aliás dá nome, homenageia a Delegacia Seccional Centro, na Rua Aurora, ainda recebe o nome do Riquetti, né, como uma homenagem. Foi uma das recomendações da Comissão da Verdade, inclusive, que se explicasse quem é Riquetti ou mudasse esse nome, né, porque ele está homenageado na delegacia que ele comandou ali, que o grande mérito dele foi esse, né, de perseguir prostitutas e pessoas LGBTs na região central de São Paulo. Mas como ele teve delegado Padilha no Rio, em Minas Gerais também, enfim, em vários outros lugares, teve operações também muito específicas nesse sentido de perseguição à população LGBT. Né? Então, de alguma maneira, uma ditadura tão recente, ainda tão mal trabalhada e elaborada do ponto de vista das políticas públicas, de reparação, do trabalho de justiça, né, de memória, acho que deixa traços também muito importantes para a gente discutir a violência contra pessoas LGBTs hoje. Né? Porque nesse momento da ditadura, por mais que ela não tenha inaugurado e fundado a LGBTfobia, ela alçou essa LGBTfobia da sociedade brasileira a uma dimensão institucional, como uma política de Estado. Né? Deu uma outra legitimidade para isso. E aí, quem tiver interesse, eu vou fazer a propaganda aqui, que deve sair em livro a tese pela Companhia das Letras agora no primeiro semestre desse próximo ano, que chama Contra a Moral e os Bons Costumes. Aí quem tiver interesse também, aí na tese eu tentei dar uma resumida aqui, mas quem tiver interesse vai ter o livro também em breve. Parabéns, Renan. Eu, geralmente, em relação aos meus amigos, eu digo que eu aumento, mas não invento, mas em relação a você, hoje, todos aqui presentes são testemunhas que eu nem aumentei, tá vendo? As palavras que ele dirigi no começo sobre seu preparo, sua inteligência, sua sensibilidade são
Exatamente o que você mostrou hoje aqui. Então, quero agradecer imensamente em nome da escola e já convidar para amanhã. O Renan até já deu um aperitivo. Hoje ficamos com vontade de assistir as palestras de amanhã, que o primeiro tema vai ser gênero, masculinidades e equidade nas políticas públicas de saúde, e a outra será cortes constitucionais, gênero e sexualidade. Então, até amanhã e muito obrigada.